No Céu, 5º Congresso Espírita de Uberlândia, realizado pela Web Rádio Fraternidade, entrevistei o renomado palestrante André Trigueiro. André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental, é professor universitário e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC-Rio. Autor de diversos livros sobre sustentabilidade e sobre a valorização da vida. Desde 2006, é editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News. É conferencista espírita e realiza palestras no Brasil e no exterior, também sobre outros temas. Colabora com a Web Rádio Fraternidade, onde apresenta o programa Papo do Bem. Perguntei para ele como o espiritismo aborda a depressão e os transtornos mentais e qual seria a melhor forma de poder ajudar as pessoas que convivem com este problema. Na série psicológica de Jonas de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, Joana coloca a depressão, em boa parte dos casos, como resultante da culpa que ficou esculpida, a expressão que ela usa no perispírito, em experiências passadas. Ou seja, quem não está em paz com a própria consciência a partir de erros que todos nós cometemos no passado, estaria, segundo Joana, vulnerável. Existe um potencial de desenvolver a depressão. Essa é uma possibilidade. A palavra depressão, ela tem origem na década de 1930, até então ela estava misturada com melancolia ou tristeza. E a gente começou a perceber a singularidade da depressão, portanto, na primeira metade do século XX, de lá para cá, construiu-se de fato um conhecimento robusto sobre o que é a depressão, que é uma anomalia na bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais ficam comprometidas, há um delay, um retardo na transmissão das informações, e isso determina que a pessoa tenha prostração, tenha um vagar e uma enorme dificuldade de conseguir responder a estímulos. E isso gera um desconforto brutal. Primeiro porque a pessoa acha que é responsável por isso, é uma questão moral, é uma questão ética. Segundo, porque os familiares mais próximos ou amigos também não compreendem e acham que você não está fazendo nada ou está desse jeito que você quer. A depressão, pode-se dizer, é uma tristeza persistente, depois de 10 a 15 dias precisa procurar ajuda médica. Então aqui, primeira questão que precisa estar claro para os espíritas. O espiritismo é ferramenta auxiliar, medicamentosa e terapêutica. O espiritismo auxilia, socorre, mas não resolve a depressão. A depressão ela é constatada normalmente por psiquiatras que aplicam um questionário, uma anamnese. São várias perguntas do tipo: como está a qualidade do teu sono? Como está a sua relação em família, com cônjuge, filhos, pais? Como está a sua relação no trabalho? Como é que está o seu dia a dia do ponto de vista assim, do que era tranquilo, confortável e natural e hoje não é? O que mudou? E aí, a partir do resultado do questionário, você vai checar se houver depressão, se é leve, moderada ou grave. Dependendo do tipo de depressão, é possível que se recomende o uso de alguma substância química antidepressivo para acelerar as sinapses cerebrais. Então o antidepressivo resolve a depressão? Não. O antidepressivo atenua os efeitos e a pessoa precisa, portanto, de alguma maneira, essa é uma recomendação espírita, procurar, se possível for, ajuda psicológica para entender o que se passa no inconsciente, o lado oculto da lua, como você se situa no tabuleiro da tua existência hoje, como é que está a sua vida e o que você pode fazer em favor de si mesmo. A psicologia se presta a isso, o psicólogo é um facilitador. Terceiro, mas não menos importante, fluidoterapia, passe magnético, e a gente estuda a doutrina, sabe que quem recebe o passe não está numa atitude passiva, tem que participar, orando, mentalizando uma paisagem bonita, um sentimento de gratidão pelo médium que aplica o passe,
para ajustar vibracionalmente a sua frequência, se colocar compatível com esse derrame de fluidos medicamentosos manipulados na outra dimensão e projetados, fazendo essa profilaxia, essa remoção de detritos, formas, pensamento e miasmas que acompanham, segundo alguns estudos, a maior parte dos depressivos. Portanto, não obstante tenham essa aura cinza de uma existência sem vida, tem também a companhia de obsessores, porque há sintonia. Portanto, a gente precisa ter o cuidado de se informar para não obrigar as pessoas à depressão, a levantarem da cama, vai trabalhar, sai daí, como se fosse preguiça, como se fosse uma decisão dela estar daquele jeito. Não há nada que machuque mais uma pessoa com depressão do que essa atitude. Informação salva vidas. Quem tem depressão precisa de ajuda, a começar pelas pessoas próximas, principalmente familiares e amigos. A depressão é um convite à evolução. A vida vem vindo em linha reta, de repente não tem um ponto, tem uma vírgula. A vírgula é a depressão. Assim, fecha para balanço, para, pensa, sente, aceita ajuda, deixa o teu orgulho de lado, se submete ao tratamento, construa a paciência. Joana de Ângeles, por acaso, assina a mensagem paciência do Evangelho. A paciência que nós não temos. A paciência, espera. O que você não consegue resolver hoje, não te inquieta, não te angustia. Dê tempo ao tempo. Mais um dia, vai passar. Chico, isso também passa. Então, são tantos aprendizados e todos eles remetem ao autoconhecimento. O depressivo tem que fechar para balanço. Ele tem que aprender até a esquecer de si mesmo, porque um problema do depressivo é ficar prestando atenção apenas e tão somente no próprio umbigo. Então, se libertar. Opa, eu vou sair dessa. No tempo que for possível, não entregarei os pontos, e ainda que meu íntimo diga, mas eu não estou sentindo melhora nenhuma. Pelas pessoas que me amam, eu vou fazer o sacrifício de ir a mais uma consulta com psicólogo ou psiquiatra, tomar mais um remedinho, ir no centro espírita, tomar mais um passe. Faça. Dê tempo ao tempo. Isso vai passar. Perguntei para ele também como o espiritismo e a ciência podem contribuir juntos no tratamento de pacientes com doenças graves, como o câncer. Bom, doenças não são causas, são efeitos. O espiritismo afirma isso categoricamente. O corpo funciona, o corpo físico, o corpo denso, como um fio terra de aspectos mal resolvidos no campo energético e fluídico. Então, é interessante experiências pioneiras no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luiz, já há quase 20 anos, um hospital holístico. Você tem um médico da terra, recomendando os remédios da terra, aplicando a medicina da terra. E você tem, no mesmo hospital, um planejamento terapêutico que compatibiliza a medicina da terra com a medicina espiritual. Então você tem um conceito de cura, tratamento, que compreende o campo sutil. Esse é um ponto. O outro, a medicina da terra avança na direção da medicina espiritual e é incrível, isso é pouco falado. Grandes universidades, a primeira delas, que é a maior de todas do Brasil, a mais conceituada, a USP, Universidade de São Paulo, curso de saúde e espiritualidade. Isso já se espraiou por várias outras universidades brasileiras, mas não teve origem aqui. Começou nos Estados Unidos, Europa, Oceania, Ásia, universidades de medicina formando médicos. No Rio de Janeiro, a Frei Guindy, Hospital Universidade Federal Fluminense, o aluno de medicina vai aprender no curso de saúde e espiritualidade a origem da doença. Então, por exemplo, no caso específico do câncer que você mencionou, é interessante como vários estudos já começam a apontar aquilo que a medicina espiritual já vem dizendo ou informando há muito tempo. Uma pessoa que é muito suscetível a explosões de raiva, ira, ódio, ela tem
ela determina para si problemas no fígado, nas funções hepáticas. Então é curioso a sinergia que existe entre certas emoções e certas patologias. Então você começa a descobrir, se você clicar no oráculo Google, na internet, a palavra gratidão e do lado a palavra saúde, você vai ver recentes pesquisas que mostram que o sentimento de gratidão, quando você, não deixa de ser um exercício contra o egoísmo, quando você diz assim, nossa, tanta gente que é importante para mim, tanta gente que me ajudou a ser quem eu sou, chegar onde eu cheguei, tanta gente que nos momentos mais difíceis da minha vida me socorreram, tanta gente que me perdoou por todas as minhas fragilidades, as minhas imperfeições. Esse sentimento gera saúde. É impressionante. Estamos falando, portanto, da saúde sensorial de uma pessoa que está encarnada dizendo assim, eu estou com indicadores de saúde, mas isso, pesquisas vão mostrando, relacionadas a um sentimento que me pacifica, me deixa leve, que me coloca numa vibe que me faz bem. Outros estudos, esses mais antigos, confirmam as pessoas que oram, as pessoas que têm o hábito de fazer preces, são pessoas que lidam pacientes de câncer terminais. Ou elas são mais resilientes, reagem melhor aos protocolos de cura e tratamento, ou elas conseguem superar o câncer. E aqui os médicos não estão preocupados em saber se Deus existe. Eles estão preocupados assim, você ora? Oro. Me fala sobre isso. Não, quando eu oro eu faço contato. Mas como é que é fazer contato? Cada um ora de um jeito. E as pessoas que dizem, eu rezo, em grupos de estudo que eles fazem a continha. Nesse grupo aqui todo mundo tem câncer. Tem os que rezam e os que não rezam. Eles estão mais ou menos com o mesmo tipo de câncer, coisa e tal, papapá. Então é um grupo homogêneo. A gente está fazendo a separação só pela prática de fazer prece ou não. Os que fazem prece têm um comportamento diferente para melhor do ponto de vista de longevidade, saúde e resiliência. Então estamos falando do quê? Mais uma vez, uma relação que diz respeito a como você, enquanto pessoa de fé, que acredita em algo mais, se relaciona com o transcendente, como você, enquanto pessoa de fé, procura praticar as virtudes, entende a importância das virtudes, exercita as virtudes, isso tem intercorrência com saúde, ou com a maneira como você responde a patologias graves como câncer. Perguntei também como o movimento espírita pode fazer para despertar o interesse dos jovens. Ih, rapaz! Vamos lá. Vamos por partes. É apenas uma opinião, ok? Primeiro lugar, alguém que ocupe um cargo importante de poder e gerenciamento na casa espírita, um dirigente espírita, ele não tem o direito de olhar para o jovem que ele queira orientar ou falar alguma coisa que seja na direção de uma instrução, dizendo assim, você tem quantos anos? 13, 15, 16, eu já tive essa idade, eu sei como é. Fake news. Por quê? Porque quem tem hoje 16 anos é um adolescente com uma carga de informação e conhecimento muito superior ao que um cinquentão como eu, quando tinha 16, detinha. Ponto 1. Ponto 2, na minha opinião, os jovens do século XXI não são coadjuvantes, são protagonistas. O que isso significa? Ele quer fazer, ele quer realizar. E ele tem recursos para isso, sofisticados, que ele desenvolve acessando informações com uma velocidade de processamento e assimilação incríveis.
Então, o desafio me parece estar em tentar não agravar um duelo intergeracional. Eu sei mais que você porque eu tenho mais idade que você. Cuidado com isso. Os que têm mais idade têm a obrigação, eu diria, é quase um fardo, de por ter mais tempo nessa encarnação, naquela experiência, isso lhes confere uma situação de vantagem relativa. Porque a palavra-chave para você atrair jovem para a casa espírita, me parece, é não cometer certos erros que seriam crime de lesa espiritismo ou lesa movimento espírita. Quando você, por exemplo, eu ouvi no Rio de Janeiro, um jovem numa casa espírita conceituada, numa atividade que eu conduzi com aproximadamente 200 jovens, pedi para não ter nenhum adulto. Não. Aqui sou eu e eles, eu vou falar metade do tempo, o resto eu só quero ouvir, quero que eles botem para fora o que eles incomodam nas casas espíritas. Um jovem frequentador de mocidade de uma casa espírita perguntou para mim o que eu achava de uma instrução que ele recebeu, que foi sugerido pelos jovens, se poderia ter música, atividade musical, com banda, coisa e tal, e o dirigente disse, pode, só não pode ter atabaque e saxofone. Ele falou, atabaque e saxofone? Como assim? Esse jovem é egresso de igreja batista. Ele foi para o espiritismo e descobriu, não numa igreja tradicional evangélica, mas numa igreja, num ambiente espírita, a censura sem justificativa. Ou seja, dogma. Um dogma. Ou a repetição de um preconceito, uma idiosincrasia. Isso é crime de lesa ao movimento espírita. Você está aplicando, em nome do espiritismo, uma coisa que não tem fundamento na doutrina. Isso é ruim. Porque o jovem não aceita a resposta atravessada e ele está no direito dele. Ele é mais esperto hoje do que já fomos, nós cinquentões. Porque ele está ligado. Fala assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por que isso? Se você não tem uma boa explicação para dar, perdeu. Perdeu. Credibilidade e confiança, prestígio. Uma outra questão é, como você realiza uma experiência, e nesse encontro eu fiquei sabendo que Mato Grosso está fazendo isso em nível federativo. A Federação de Mato Grosso está fazendo um mix de os menos jovens e os mais jovens. Você está tentando compatibilizar na divisão de tarefas pessoas que tragam sangue novo com pessoas que já são mais experientes nessa encarnação. E isso é um desafio que, ao que parece, está dando certo. É uma possibilidade. Terceiro, não pode acontecer o que eu vi, por uma questão de ética, não vou dizer aonde, num congresso aqui no Brasil, que a gente foi falar sobre prevenção do suicídio, tem um assunto que interessa a jovens, e na plateia que estava cheia só tinha adulto, eu prestei atenção. E aí, no intervalo, eu perguntei para o dirigente, um dos dirigentes, onde estão os jovens? Ele, estão aqui. Aí me mostrou da janelinha, onde estavam os jovens, eles estavam ajudando a manobrar os carros de quem ia no congresso, nas tarefas da cozinha, servindo pratos ou lavando louça. Eu falei, olha, claro que a gente vai abusar da juventude alheia, que tem muito fluido vital. Então, na hora de carregar uma mesa, você vai chamar o garotão lá. Vamos pegar pesado aqui que você é mais jovem. Tudo bem. Alijar o jovem, afastá-lo de conteúdos que ficam por circunstâncias logísticas reservados apenas aos adultos, crime de lesa ao movimento espírita. A vida é renovação. A lei de evolução, ela mostra a importância dos ciclos. Os ciclos se renovam, isso é a natureza. Então, uma nova árvore não vai crescer onde não haja luz. Se as árvores maiores fizerem sombra, o sol não chega e a muda não cresce. Então, nosso desafio, simbolicamente falando, está em, sem prejuízo da elegância das árvores frondosas, deixa o sol chegar. Deixa o raio solar chegar na muda. E a muda tem que ter autonomia. Então a gente precisa, por exemplo, uma reunião de divulgação, vou dar um exemplo prático.
divulgação de evento, divulgação dos serviços oferecidos pela casa, o que você queira fazer. Hoje em dia, na minha opinião, em 2020, nenhuma reunião de divulgação em instituições espíritas vai resultar em algo funcional, efetivo, se não tiver a presença de pirralhos. Se não tiver alguém de 13 anos. Com essa história de você imprimir cartaz, panfleto, pregar aviso na cortiça, com todo respeito, é coisa de velho. Eu sou velho. Isso é do meu tempo de mocidade. Vamos imprimir cartaz, panfleto, pregar. Faz isso, tudo bem. Se você sente... Pergunta para o garoto de 13 anos. Ele digamos, a pouca idade, pouca experiência dele, vai dizer assim, mas vem cá, vocês estão querendo trazer quem para cá? Isso a gente aprende na faculdade de comunicação. Qual é o público-alvo? O povo está na rede. Então, se você não ganha a batalha da divulgação aqui, se Paulo, o timorato apóstolo dos gentios, estivesse entre nós hoje, ele estaria no Face, no Insta, no Twitter, ele seria um youtuber. Teria um canal Paulo. Você se inscreveu no meu canal do YouTube? Sim! Porque para você chegar às massas, você não chega mais com impresso. É uma questão assim de percepção da realidade sensorial que o jovem já traz em relação a pacotes de divulgação digitais. Então veja, não é que um saiba mais do que o outro. Os mais velhos e os mais jovens têm contribuições distintas para dar e a responsabilidade sempre será dos mais velhos. Eles estão no comando e precisam estar, mas eles precisam ser generosos, compassivos, pacientes e humildes. Até porque no Espiritismo o que a gente sabe? Idade não é posto quando você fala de reencarnação. Você pode ter um jovem com muito mais bagagem espiritual, contribuições inatas para dar em trabalhos espíritas do que alguém general de 4 estrelas que está ali há não sei quantas décadas na casa espírita, que não tem a mesma experiência espiritual. Quando você alarga o horizonte de investigação, quem é esse que está chegando? Você está perguntando o quê? Pessoa física nessa encarnação? Vale o que está escrito na certidão de nascimento ou na certidão espiritual? Então vejam a complexidade desse tema e desse debate. Não pode ter duelo intergeracional. Isso é atestado de óbito, de não renovação. No Rio de Janeiro, de onde eu venho, algumas casas espíritas estão envelhecidas. Você não tem jovem e por vezes parece que não é só não ter jovem, também não tem gente numa idade média de 55 a 70 anos. Nada contra isso. Mas renovação exige a capacidade de conceber planejamento que alcance. O que eu preciso fazer para essa garotada angustiada, apressada, impaciente, vulnerável ao consumismo, às drogas, ao deslumbramento com a matéria, encontre o Consolador prometido. Vinde a minhas criancinhas. A garotada tem que chegar. Perguntei também como a arte poderia ajudar na divulgação do espiritismo. Tocando o coração das pessoas. Eu sou jornalista, eu trabalho com palavras. As palavras têm limite. A arte alcança as fibras mais íntimas da alma. Porque você comunica sem palavras. Ou usa as palavras de uma maneira revestidas de uma estética. É a poesia, é o texto do teatro, é o roteiro do cinema. Você emprega nas palavras um sentido que não é literal, eventualmente, ou elas são caprichosamente arrumadas de forma a dar um clique, determinar um insight. Então, sim, a gente vai reconhecer o óbvio. A igreja medieval não dispensou o recurso da música. Canto gregoriano é uma forma de comunicar a fé e atrair pessoas que não estavam nem aí para Deus ou Jesus, mas adoravam.
ia para lá, é bonito, faz a diferença. Então veja, nós estamos nesse momento saturados de informação, nós estamos na era da informação e a informação não está ajudando a virar o jogo rápido de muitas criaturas que precisam do recurso sofisticado e intenso das diversas manifestações artísticas que vão propiciar o quê? A reconfiguração dessa informação objetiva, intelectual, em algo que toque o coração. Tocou o coração, é onde tem que chegar. O espiritismo é fé raciocinada. Enquanto o espiritismo estiver aqui, a gente não consegue dar o passo derradeiro na direção do que importa. A caridade, que é o objetivo último da doutrina espírita, tenha a coragem de fazer o bem, tenha a coragem de servir, tenha a coragem de ajudar quem precisa. De forma anônima, desinteressada, sem recompensa, faça isso. Mas faça isso por quê? Não, porque eu entendi aqui. É um passo. Mas o passo derradeiro faço porque me sinto bem. Porque sinto Deus no coração. E a arte ajuda a alcançar esse objetivo. Muito obrigado. Obrigado. Sou publicitário e artista. Procuro divulgar o espiritismo com os meus trabalhos. Um dos trabalhos que realizo é restaurar e transformar fotos pretas e brancas em coloridas. Para demonstrar a minha gratidão e o carinho que tenho por ele, entreguei uma foto colorizada por mim de Allan Kardec e Amélie Boudet. Veja só! Eu sou artista também, sou designer, minha formação em publicidade, e eu também trabalho com colorização de foto. Você pega uma foto preta e branca e transforma em coloridas. Você viu as fotos da Primeira Guerra Mundial, fizeram esse trabalho recentemente? Essa foto de guerra que colorizei ganhou bastante destaque e teve grande repercussão em vários países. A foto mostra um oficial americano dando água e comida a um soldado alemão ferido em 1944. As fotos velhas, lavadas, você bota a cor. Você fala, nossa, tinha um ser humano. Tinha um ser humano, E aí ganhou o mundo, Sim, esse isso trabalho. é. Só que você está falando também, desculpa enfiando na entrevista, Tranquilo. mas para o espírito que fica é o sentimento, né? Não é, eu fiz o que em tal dia, não, o que eu senti. Isso. Então a arte, eu acho que interfere muito nisso, né? Ela entra Claro. no sentimento do espírito, ele vai se lembrar do que ele sentiu naquele momento. Para o espírito, Exato. Que é o que marca, né, a vida da gente. É verdade. é essencial. Forma de demonstrar meu carinho por você, gostaria de presentear como colorização. Porra! Olha! Que legal! Ele fez, ó. Da ele. Eu colorizei Allan Kardec e a Amélie. Uma nova Essa foi a foto que deu origem à capa do Livro dos Espíritos e tudo? Sim. Gente, tadinho do Kardec, só tinha uma foto, né? Que legal o seu trabalho. Aí eu fiz uma montagem, eu juntei os dois, Legal. porque antigamente não existia foto dos dois juntos, né? Mas ficou perfeito. Eu trabalho, Até a dobratura aqui, você vê as nuances, assim, no escuro. Tá gravado. eu tenho um projeto também, e eu já colorizei várias personalidades Legal, muito espíritas. obrigado. Além do André Trigueiro, entrevistei também Haroldo Dutra Dias, Rossando Klinge, Simão Pedro de Lima, Geraldo Campetti, Sérgio Lopes, Jorge Elahá e Eulália Bueno. Por isso, fique ligado nos próximos vídeos.